Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, e hoje recebemos aqui dois participantes, o mestre maçom e o mestre conselheiro da Ordem Demolei. Vamos falar muito sobre o assunto. Fiquem conosco e depois da vinheta retornaremos com força total. Salve, meus amados irmãos e amigos, obrigado pela presença de vocês. E a gente tem uns recadinhos antes de começar esse papo sobre a Ordem Demolei. A gente acabou agora a série Café e Maçonaria na Europa, vários episódios a respeito da nossa viagem lá na Europa. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bem legal, tem muito tema diferente, tema que esclarece bastante. E agora a gente vai voltar com os nossos episódios de entrevista. Hoje o primeiro é sobre a Ordem Demolei. Então lembrando para você, acabou agora a série, mas você pode continuar assistindo, ela está aí pendurada no nosso canal Café e Maçonaria. A partir de agora voltamos com os episódios de entrevistas. E lembrando dos nossos patrocinadores, Focal Ótica e Hijack Poker Club, e também da nossa parceira, Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Entra lá no site deles, www.livredobem.com.br, faz a sua escolha, pega as camisetas, coloca no carrinho e na hora de pagar, usa o nosso cupom exclusivo de desconto, que é Outono 12. 12% de desconto nas suas compras. Esse cupom é exclusivo do Café e Maçonaria, beleza? Mais um outro recadinho também, para você não esquecer que você vai ficar muito entretido nessa conversa, então já deixa o like, dá aquela voadora, aquela porrada no dedão do like, já se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para você saber quando a gente vai lançar os novos episódios, beleza? Não esquece, hein? Bom, galera, Léo, o pessoal já queria, fazia tempo, por falar nisso, o pessoal tava com saudade de você, E eu viu? tava com saudade também, viu? Faz muito tempo que só aparece eu, só a minha cara gorda na tela e o pessoal fala, traz o Léo. Falar, não, o Léo tá viajando, e pior que não, eu tava aqui mesmo. Mas que bom que a gente voltou a esses episódios e o pessoal pede bastante, né, nos nossos canais. Fala da Ordem Demolei, tem bastante gente da Ordem Demolei que segue nosso canal. Tem também das Filhas de Jó, as Meninas do Arco-Íris, tem as meninas também. E o pessoal da Ordem Demolei sempre pede, fala um pouquinho da Ordem e tal, que tem as pessoas que conhecem a Ordem, querem se aprofundar, e tem gente que não entende nem o que é a Ordem, por isso a gente trouxe esse pessoal para falar disso. E trouxemos aqui presidente, mestre maçom Jonathan Guerra. Vai falar um pouquinho, pode se apresentar, meu irmão, falar um pouquinho sobre você, a loja. Bom, me chamo Jonathan Guerra, sou mestre maçom, sou da loja 14 de julho e estou como presidente do Conselho Consultivo do capítulo Frank Charmaland, número 699, da Ordem Demolei. Excelente. E também trouxemos aqui um membro da Ordem Demolei, mestre conselheiro Cláudio Pesconi. Seja bem-vindo. Cláudio, você pode se apresentar também para quem não te conhece. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Israel Pesconi. Eu sou mestre conselheiro atualmente no capítulo Frank Charmaland, número 699, e nobre cavaleiro no Priorado Visconde de Mauá, número 161. Ou seja, vamos ter vários assuntos hoje aqui, que eu já tenho várias Muita dúvidas. coisa. Já. Eu quero saber tudo o que é esses cargos aí. Eu quero também. Bom, primeira pergunta já. O que é a Ordem Demolei? Para quem não conhece, só ouviu falar, como você pode explicar? A Ordem Demolei, ela age como uma formação de líderes, uma escola de formação de líderes. Em qual sentido? No sentido de caráter cívico, moral e intelectual. A Ordem Demolei, a gente trabalha com meninos de 12 a 21 anos de idade e dentro disso a gente procura estar moldando eles para fazer um alicerce firme e duradouro para as próximas gerações e para a sociedade. Muito bom. E por que a maçonaria está envolvida nisso? É porque o pessoal tem essa dúvida, né? Alguns acham que a Ordem Demolei é a pré-escola da maçonaria, como se fosse da mesma instituição. Mas não é isso. É uma ordem separada, mas a maçonaria está envolvida. Explica pra gente esse envolvimento. Bom, a Ordem Demolei, ela é uma paramaçônica. O que seria isso, uma paramaçônica? Eu vou fazer um breve resumo. No ano de 1919, houve um maçom chamado Frank Charmaland, até o que a gente leva o nome no capítulo. Ele deu
um start nessa questão desse trabalho com os jovens. Dentro desse trabalho com os jovens, eles fizeram esse start para estar moldando eles para a sociedade. De qual maneira? Através das virtudes cardeais apresentadas. Houve outro maçom chamado Frank Marshall, o qual elaborou os rituais, o qual idealizou. Mas ali o pontapé inicial ali foi do Frank Sherman-Land. Com o intuito do quê? Por que que existiu isso? Qual que foi a questão em si? Em um período conturbado, a gente sabe que é um período conturbado, essa faixa etária, dos 12, que é o amadurecimento, quando você está se conhecendo até os 21 anos, ele procurou abraçar mesmo, né? Uma das curiosidades que a gente tem é que aqui na maçonaria, no Brasil, a gente é chamado de tio, e lá fora os maçons são chamados de pais, porque é esse amor fraternal mesmo. A gente tem o intuito da gente pegar o jovem, moldar ele para uma questão da sociedade, uma questão, um alicerce firme e duradouro. Por isso, os ensinamentos. Além disso, a maçonaria em si, ela sentiu que precisava de estar agrupando mais a família junto a eles. A gente sabe que em lojas a gente requer tempo, requer dedicação, e por que não nos juntar, né, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, e de maneira geral com a juventude. Nós acreditamos muito que a juventude em si, ela faz toda a diferença para um futuro mais igualitário, assim, mais justo, vamos dizer. Excelente. Uma coisa para a gente estabelecer bem. É uma ordem paramaçônica. Para quem não entende o que é paramaçônica, como é que a gente pode explicar? Paramaçônica é uma ordem paralela, por isso paramaçônica. O que quer dizer que a maçonaria não tem o poder administrativo a essa paramaçônica, mas ele tem um envolvimento, é isso? Exato. Nós temos os cargos de liderança adulta, no caso da Demodé. A Demodé é uma ordem internacional, ela foi criada em Kansas City, né, no ano de 1919, como já havia dito. Você tem a liderança adulta, que seria o grande mestre estadual, Certo. e o grande mestre nacional, que são maçons na parte administrativa. Certo, Existe mas o não capítulo. Eles são maçons, mas não é a ordem maçônica que está administrando. Não, de Isso. forma alguma. É uma ordem A separada. maçonaria, ela orienta, ela vai orientar os jovens para esse desenvolvimento social, intelectual, moral e cívico. É uma orientação. A gente não vai fazer com as nossas mãos, a gente está moldando os jovens para a sociedade. É que o pessoal costuma confundir, acha que porque assim, a maçonaria tem uma administração, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil tem uma administração, tem o grão-mestre estadual. Eles não são grão-mestres da Ordem Demolei. A Não. Ordem Demolei é uma ordem separada com outro corpo administrativo. Isso. Exatamente. Porém, só vai ser administrada por maçons. É isso. Ela tem que ser maçom para ser do corpo administrativo da Ordem Demolei. Exatamente. Uma das curiosidades em si, um capítulo ele só consegue se abrir uma sessão ritualística ou administrativa ou magna se tiver um mestre maçom à frente. Isso é uma das curiosidades. Não que a gente vai estar fazendo a sessão, mas Entendi. precisa de nós para nós estar passando os nossos ensinamentos e as orientações aos É jovens. uma tutela, Uma mas tutela, não um exatamente. comando, né? Bacana. Eu acho que eu entendi a pergunta. E nós temos, né, um corpo administrativo do Brasil. Ele se chama Supremo Conselho Demolei Brasil. Então é ele que cria ali o estatuto, né, o regulamento geral e o estado e os capítulos em si regionais são todos subordinados ao Supremo Conselho do Brasil. Entendi. Supremo Conselho Demolei Brasil. E o capítulo, ele precisa ser vinculado a uma loja maçônica. Um capítulo da Ordem Demolei. Isso, na verdade, a gente usa um templo maçônico, né? Certo. Então, nós pagamos, né, uma mensalidade para usar também, dependendo da loja. E nós só usamos a loja mesmo, né? Então, a gente não usa... O templo. Não, o que ele quis dizer é o seguinte. Essa dúvida paira em bastante gente. Quem não conhece a Ordem Demolei tem bastante essas dúvidas. A Ordem Demolei, já explicamos, ela é paramaçônica, ela não é da maçonaria. Porém, como o irmão falou, tem que ter pelo menos um mestre maçom na sessão para que ela possa acontecer. Só que existe o patrocínio de lojas maçônicas. Para você fundar um capítulo, você precisa do patrocínio não só pecuniário, você precisa do patrocínio tutelar de uma loja maçônica.
Por exemplo, eu sou de uma loja, você é de outra. Nós não conseguimos montar um capítulo. A gente precisa que uma loja apoie esse início do capítulo. Então, para se montar um capítulo, não somente necessário uma loja pode ser patrocinadora. Uma entidade também pode ser patrocinadora. Por exemplo, a gente tem alguns grupos paralelos à maçonaria, como o Botes do Asfalto, o Botes do Tatame, e assim em geral. Se eles quiserem estar montando, logicamente, tendo espaço do templo Entendi. físico, né, sendo de uma loja, a gente consegue estar montando um capítulo. O que é necessário para se montar um capítulo? 7 mestres de potências e que estejam regulares, né, tanto na questão da presença em si, dentro da regularidade. Aí a gente consegue estar fazendo uma ata, uma petição em si, que vai ser enviado para o Grande Conselho Estadual, né, de Entendi. São Paulo. Essa ata ela vai ser lida, ver se já tem aquele nome, se não tem, vai ser passado para a gente as taxas, as obrigações financeiras e também litúrgicas, ritualísticas do capítulo. E aí, se sendo aprovado, a gente vai receber uma carta constitutiva provisória. Por que provisória? Porque se precisa de ver se de fato vai ser feito o trabalho como se deve ser feito. E aí, então, a carta constitutiva Definitivo. definitiva. Entendi. Então era isso. A dúvida era essa. Então não necessariamente precisa ter uma loja por trás disso. Tem que ter maçons. Pode ser cada um de uma loja, cada um de uma potência, não tem problema. Não precisa ser uma loja. Não precisa de ser uma loja. Pode ser maçons de lojas diversificadas, que nem no E nosso até de caso potências aqui. distintas. Pode ser uma das grandes lojas, 3 do Grande Oriente. Pode ser Sim, assim. não, Ah, não entendi. tem problema. Mas a loja em si, na hora da nossa ritualística, vai ter o nome de uma loja como patrocinadora. Ah, tá. Por exemplo, o capítulo Frank Sherman Land, ele é patrocinado pela loja Alcides do Vale Silva, porque foi no início, quando eles abraçaram e conseguiram manter, né, o funcionamento, a engrenagem do capítulo. Mas isso não impede do corpo consultivo em si ser maçons de lojas diferentes ou de potências diferentes, desde que sejam regulares. Entendi. E uma dúvida que muitas pessoas têm, os demolês em si, os jovens, precisam ser necessariamente filhos de maçom ou alguém envolvido na maçonaria ou não? Podem ser qualquer jovem, independente enfim, do... Não, o jovem em si, ele não precisa ter um parente perto, nem parente longe ser maçom, né? A Ordem de Molay é aberta para o público. Portanto, ou você precisa ser chamado por um amigo ou um primo que é maçom, né, que seria a indicação, ou você pode preencher no site do Demolay Brasil, que lá eles vão mandar a sua ficha para um capítulo mais perto da sua casa. Então, respondendo a pergunta, não é necessário ter um parentesco maçom, né? Só você ou preenchendo o formulário do site ou você sendo indicado. E pelo que eu entendi, o precursor da Ordem de Molay foi Frank Sherman Land. Mas tem um patrono da Ordem de Molay, o próprio Jacques de Molay, como vincula muito o nome. Ele pode se falar que é um patrono? Ele é um mártir, né? Porque na hora que o Frank Sherman Land estava querendo decidir o nome daquela ordem, quando ele pegou os garotos lá, que estavam com o mesmo interesse, ele acabou contando a história, né? Jacques de Molay, que ele foi queimado, né? Ele morreu pelo Felipe o Belo. E ele acabou decidindo lá, de forma unânime, que o nome da ordem seria Ordem de Molay, pelo fato de que de Molay morreu, né? Ele preferiu morrer do que contar os segredos da ordem, né? Do que contar onde estavam os seus companheiros, né? Então ele levou muito em consideração a história de Jacques para a colocação do nome da ordem. Isso todos os jovens já é ensinado desde o início, e aí você já pode até falar como você iniciou. Cláudio, eu ia até falar um pouquinho do que você está usando, o que representa, conta um pouquinho a sua história dentro da Ordem de Molay. Certo. Eu iniciei em 2021, né? Um amigo da minha mãe acabou me vendo, né? Falou assim, ó, esse menininho aí tem perfil, né? Existe uma ordem paralela da maçonaria que se chama Ordem de Molay. Vê com ele, vê se ele interessa, né, na ordem. Aí ela falou pra mim, ela de primeiro, né, porque se chama Ordem de Molay, o pessoal fala, pô, demo, né? Demo. O pessoal É a acha lei que do demo. É a lei do demo. o pessoal acha de uma forma meio pejorativa, né, o nome. Mas eu acabei estudando, vi que era uma coisa boa, né, realmente. E gostei.
Aí o amigo da minha mãe, que era maçom, que é maçom na verdade ainda, né? Falou assim, ó, então vou pedir pros meninos chamarem você. Aí eles me chamaram, né? Fizemos a parte da sindicância, né? Porque para você adentrar a ordem, você precisa primeiro ou preencher o site e o pessoal te chamar, indicado, aí depois você vai para uma sindicância, onde ela é votada, certo? A aprovação é um a mais do que a metade, né? Então é 50%, é 51%. E a partir da sindicância você já pode ser iniciado, né? Então, na época que eu iniciei, foram fazer a indicação. O meu irmão, que agora é sênior, Guilherme Cruz, e o irmão Isaac, os dois sêniores, e o tio Jackson também. Então, eles foram lá em casa, fizeram lá a parte da sindicância, e depois fizeram a votação entre eles, né? Eu não pude estar presente, porque é algo dos Demolei mesmo, né? E aí ele ligou pra mim e falou, ó, tem uma pena de dizer isso, mas, tipo, ele começou com um começo meio triste, assim, né? Igual já faz na Eu falei, loja. tudo bem, né? Acontece. Aí ele, você foi aprovado. Eu falei, que legal, não sei o quê. Aí eles já passaram tudo, que tem uma taxinha pra iniciar, né? Já passaram toda essa parte burocrática e financeira e tal. E aí, quando terminou a sindicância, eu fiquei sabendo que fui aprovado e já planejaram uma marca pra minha iniciação e já iniciei, né? Legal. E antes de você falar aí do seu colar, quando entra, a Ordem de Molay tem graus também, assim como a maçonaria? Como que é? Explica pra gente como é que é a caminhada do garoto. Isso. O Demolay, ele possui 2 graus, né? Dentro do capítulo. É o grau iniciático, né? Que é onde ele tá absorvendo ali toda a parte ritualística, toda a parte da história, né? De Jacques Demolay. Aí, depois de 6 meses, ele é submetido a um exame de proficiência, uma provinha, e ao juramento. Passando nesses 2, ele já consegue se iniciar no grau Demolay, que é quando a gente usa as capas, né? As capas pretas. Mas sendo iniciático, não pode usar capa, né? Então, entendi. tem esses 2 graus, o grau iniciático e o grau Demolay. Que legal. E não importa, isso não importa a idade, qualquer um, é de 12 a 21. Isso. Se você entrar com 17, você vai entrar como iniciático. E com 12 também iniciático, é isso. Iniciático também. E a gente vê bastante foto, né, nas redes sociais, tal, os garotos com capa, tem muito lance com espada e tal, porque as lendas utilizadas como fonte da moral são as histórias dos Cavaleiros Templários. Isso. A gente usa ali a ordem da Demolay, ainda mais a ordem da Cavalaria, né? Porque a ordem da Cavalaria, a gente usa mais essa parte mais histórica, né? Templária, né? Isso, na ritualística. Mas na ordem Demolay só existe esses 2 graus mesmo. Falando da capa, eu preciso fazer uma observação aqui. Eu estive presente na sessão que o capítulo apresentou e eu levei meu filho, o Vinícius. A hora que ele viu vocês com capa, ele falou, papai, parece que eu tô no Harry Potter. Todo mundo fala isso. Não, mas é bem legal. Inclusive, ele fala que eu nunca mando um abraço pra ele. Vini, ó, um abraço pra você. Vini, abraço, Vini. Então, mas é muito legal. E, inclusive, eles estiveram segunda-feira lá na nossa loja, fizeram a apresentação do Dia das Mães, foi muito legal. Vamos colocar umas imagens aí. O pessoal tá vendo umas imagens da apresentação deles. E foi muito... realmente sensacional. Mas eu queria falar mais a respeito dessa parte da lenda que é utilizada como paradigma, né? Então vocês usam uma história, uma lenda, creio eu, a partir da história dos Cavaleiros Templários e dos acontecimentos envolvendo Jacques de Molay. Isso. E aí, a partir disso, vocês desenvolvem uma moral de honra, de obediência, de parceria. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessas... como o irmão falou, você ensina as virtudes. Aí aquelas 7 virtudes que a gente costuma falar do mundo antigo, como é que é? Eu vou explicar o que são as 7 virtudes, né? Que eu acho que não ficou claro que são 7, né? Temos o amor filial, né? Que seria o amor entre os filhos e os pais. Temos a segunda virtude, que é a reverência pelas coisas sagradas. Você, né, acreditar ali num ser superior e não desrespeitar o próximo. A gente tem ali a cortesia, né? Que é você fazer algo sem querer algo em troca, né? Que nem você vai, por exemplo, num restaurante. O pessoal, esse produto aqui é de cortesia, né? Quando eles entregam algo sem querer algo em troca. A gente também usa a quarta vela, seria o companheirismo,
A quinta vela, a fidelidade. A sexta vela, a pureza. E a sétima vela, o patriotismo. Então a gente acredita que para um adolescente, para um menino se tornar um homem, né, na sociedade, ele tem que colocar em prática essas 7 virtudes, né? Colocá-los em prática no dia a dia, né, dentro da sala capitular, dentro da escola, dentro da igreja, dentro da faculdade em si. Então, seria essas nossas virtudes cardeais. E como é que é o impacto disso no jovem que vai demonstrar isso na sociedade? E os garotos da idade dele talvez não concordem muito ou não estão alinhados com isso. Como é que é o impacto? Como é que o garoto age quando, por exemplo, você falou sobre as coisas sagradas. Não é muito natural, né, do jovem ter muito respeito pelas coisas sagradas ou pelo sagrado. Só que aí o Demolei tem. E aí deve ter um impacto, né, não? Com os amigos, como é que é isso? Sim, com certeza. Nós vemos, né, atualmente que os jovens hoje estão meio fora da linha ali, né? Você pode ver em sendo viciados, né? Então eles olham para um Demolei, cultuando essas virtudes, e falam, ó, esse menino aí é doido. Que, pô, ele não vai querer ir nessa festa onde a gente vai ingerir muita bebida alcoólica, fazer uso de produtos ilícitos. Ele é um doido, né? Então você vai na contramão, o pessoal já te acha meio doido, sabe? Mas o impacto é muito bom na sociedade, né? Porque a gente coloca em prática essas 7 virtudes, então a cada situação do dia a dia a gente pode colocá-las, né? Por exemplo, hoje mesmo para vir para cá o carro acabou dando problema, né? Não foi bem o irmão, mas foi um tio maçom que foi resgatar a gente de guincho. Então a gente pode colocar aí o companheirismo, né? Fidelidade, tanto com seus ideais, né? Com a namorada, com os amigos, né? Então, você colocando em prática as virtudes, você acaba sendo meio que contramão do que tá agora, sabe? Do senso comum. Do o senso comum, exato. é Você vê os peixes nadando para um lado, você vê um peixinho nadando para o outro, você fala assim, isso aí tá meio fora da curva. Mas o impacto, resumindo, o impacto de um Demolei na sociedade é maravilhoso. Então, mas aí esse garoto Demolei, ele vai sofrer um preconceito lá no grupo no grupo dele, né? E como vocês fazem para que esse jovem não se perca porque é muito mais fácil eu seguir os amigos do que eu seguir os mais velhos, né? Infelizmente. Mas como é que faz para resgatar isso, para deixar o garoto firme nessas virtudes? O que eu quero dizer, tem algum aconselhamento? Como é que faz? Sim, nós temos aconselhamento tanto com os irmãos. Então você vê, existe mais de 100 capítulos no Brasil. Então, pô, tá um irmão ali, tem outro irmão em Interlagos, tem outro irmão que fica no Tatuapé. Então, querendo ou não, alguns dias a gente faz uns encontros, né? Que seria o CREOD e o CEOD. Então a gente faz um encontro. E, pô, lá tem entretenimento, né? A gente aprende várias coisas e lá também tem muitos conselhos, né? Mas essas partes dos conselhos ficam mais em si com os mais velhos. Ou seniors, né? Ou com os tios. Então, normalmente se a gente vê um garoto mais assim, mais tímido na dele, a gente pergunta, né? A gente tem uma comissão de hospitalaria também, né? Que cuida dos meninos. Então, a gente pergunta, o que tá acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa? Aí, normalmente, né? Não tá acontecendo no nosso caso, mas a gente sabe que existe sim, né? Que, pô, os meninos tão me zoando por causa da capa, a gente aconselha, né? A gente fala as possíveis soluções, né? Que é não ligar, porque cada pessoa tem a sua opinião, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio para pensar o que quiser. Então, é isso. Nós aconselhamos, né? Tem a parte dos irmãos mais novos, né? Que somos nós, os Demoleis ativos. Mas a parte do aconselhamento fica mais na parte dos tios e dos sêniors, né? Entendi. Não, mas é importante ter isso. E também o que é legal é que tendo esse grupo, tendo essa virtude aí do companheirismo, aquele garoto também não vai estar sozinho, né? Porque mesmo se ele tiver... Na escola dele não tem nenhum Demolei. É difícil. Mas se ele tiver fora né? Se ele não tiver conseguindo se ambientar ali,
ele vai ter o grupo de Demolês onde ele pode... Sim, é interessante falar até que a gente se tem, né? Além do capítulo, além dessa formação que a gente se tem no capítulo, as atividades também transcorrem fora do capítulo. Então a gente consegue manter a chama das velas acesas fora do capítulo. Por exemplo, dá a impressão que a gente, é o capítulo e é limitado a isso. Não. Muitas vezes se tem eventos fora do capítulo. Por exemplo, um evento de futebol, um evento de futevôlei, as benevolências também, que é interessante a gente manter até a questão da vela da cortesia, nesse quesito da gente se doar, sermos empáticos por aqueles que estão em vulnerabilidade, né? Então a gente faz muito trabalhos sociais também e abrimos esses trabalhos sociais para mães, pais, amigos, né, estarem participando, e cada vez a gente está entrelaçando mais laços, e é aquilo que a gente sempre fala e acredita, né, Cláudio? Na questão do quê? O maior exemplo sempre vai ser pela liderança, né? Não adianta a gente falar e não passar de fórmulas vazias. O maior exemplo em si sempre se é a liderança. Então fica meio, o que eu vou fazer sábado? A gente já vê que são caroços diferenciados por entrar cedo, tá se abdicando das paixões, vamos falar assim, que o mundo tem a oferecer, mas isso não precisa ser algo chato, pode ser algo divertido, né? A gente faz quiz também no capítulo, né? Principalmente teve o quiz da torta na cara recentemente, e algo que seja didático, lúdico, não aquela coisa maçante, aquela coisa repetitiva, né? Nós ali, todos ali estamos para aprender, todos ali somos iguais, e por que não a gente canalizar o nosso aprendizado e as nossas boas ações para a sociedade? O intuito em si do capítulo, da Ordem Demolê, em geral, desde o início, é a gente passar os nossos ensinamentos, não apenas teóricos ou filosóficos, mas sim colocar o coração naquilo que a gente faz. Legal. E quando você ingressou na Ordem Demolê, você estava em que ano escolar? Eu tava no... Acho que eu tinha terminado o terceiro já. Ah, você já estava fora da escola. Já. Mas deve ter jovem que ainda está em Sim, idade escolar. Não com os amigos, eu queria fazer agora uma outra pergunta. Dos amigos a gente já falou. E os professores? Tem alguma... você já teve algum garoto que falou, meu professor não gostou, ou o meu professor da escola, ele me apoia? Como é que é? A gente já teve um caso, né, no nosso capítulo, que um membro da nossa ordem, ele falou que o professor também era Demolei. Então ele foi lá brincar com ele com um toque Demolei, né? Aí ele falou assim, pô, professor, você não sabe, então você não é Demolei, né? Então, acho que essa parte dos professores, nós vemos, né, na sociedade atual, que os professores não é muito próximos, né, à garotada. Então, não tem muita... Mas também nunca houve nunca foram detratados, assim. Não, nunca... eu nunca fiquei sabendo de um caso assim, né? Mas pelos amigos, sim. É porque a Ordem Demolê, ela causa um link natural com a maçonaria. E a maçonaria é meio atacada, né? E então, fazem essa ligação. Eu imagino que tem... Acontece do falar, você é maçom. Você vê uma foto, fala, você é maçom. Você, é daqueles que querem dominar o mundo e tal. No trabalho acontece bastante, né? O pessoal falando que eu sou Harry Potter, que pratico magia. Eu falei, não, cara, que isso? Nada a ver. Eu falo, não, eu tento entender, né, o que a pessoa... do porquê a pessoa acha que é estranho, né, aquela situação. Eu falo, não, a gente faz isso, né? E o esclarecimento, né? Porque eles falam porque não conhecem, né? Exato. A gente e quem conhece ama, né? E você é mestre conselheiro. O que isso significa? Então, no capítulo, nós temos os cargos administrativos, né? Que seria ali o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro. Isso na parte juvenil. E a gente também tem a parte administrativa na parte adulta, que seria ali o presidente do conselho. A gente tem ali o conselho consultivo também. Cada um tem a sua função, né? Mas o mestre conselheiro, ele é aquele dali que vai liderar o capítulo. Ele que vai fazer o calendário, ele que vai planejar, ele que vai decidir os cargos de cada pessoa usa, ele que vai decidir... Assim, tudo passa na mão do mestre conselheiro. Então é um... Seria o presidente daquele capítulo? Isso. Seria o venerável mestre da... Seria o venerável mestre da Ordem Demolei. Mas aí também tem o primeiro conselheiro, né? Certo. Que no nosso caso é o Gabriel Abu, abraço Gabriel Abu. E o nosso segundo conselheiro que seria o Leonardo. Então, os dois têm funções administrativas também, né?
Como primeiro conselheiro, ele cuida mais do caso externo, né, do capítulo, como filantropias, ele que é o que marca a filantropia, que marca visitações em loja. Também temos o segundo conselheiro, que é o Leonardo, né, ele cuida mais da parte interna, né, que seria a parte ali da auditoria, das capas, né, da ritualística em si. Então, todos ali têm um cargo administrativo. E esses cargos são eletivos também? Isso, É esses tudo cargos, cargos eletivos são mestre conselheiro, primeiro conselheiro, segundo conselheiro e tesoureiro. O Certo. tesoureiro, ele sai um pouquinho da curva porque o mandato dele é de 1 ano, né? Os outros 3 conselheiros, o mandato são de uma gestão que seria um semestre. É um semestre, a gestão Isso. é um semestre, que interessante. Um semestre, 6 meses. E o tesoureiro é um jovem também Demolay que controla. Isso, digamos, na os verdade, metais todos. o tesoureiro, ele tem requisitos, né? E o único requisito dele, em diferença dos outros, que o tesoureiro tem que ser maior de 18 anos. Né? E ele tem um mandato de 1 ano. Porque ali mexe com dinheiro, tem que ter uma parte mais madura, né? Ver se tá podendo fazer alguma atividade e tal. Então, requisita essa parte mais madura da parte dele, né? Certo. E tem alguma idade ideal para ingressar na ordem? Não? Ó, idade ideal não existe, mas para você aproveitar melhor da ordem em si, né? Para você poder até pegar um cargo nacional, seria interessante você entrar o mais novo que você puder, né? Então, né, a gente falou que é os 12 anos completos e 21 incompletos. O ideal, né? Para você aproveitar muito da ordem e poder passar por todos os cargos, seria você entrar com 12. Qual que é o mais jovem hoje do capítulo? O mais jovem tem 13. 13 anos. Qual o nome 13 dele? anos. É Henrique. Henrique. Deixar um abraço pro Henrique também. Os Ele parabéns dele já. iniciou nessa gestão minha agora. É, excelente. O irmão tinha falado antes, quando a gente estava aqui no nosso bate-papo, antes da gravação, você falou de uma outra paramaçônica que não é paramaçônica, é para a Ordem Demolay. Ela é Isso. paralela à Ordem Ordem Demolay. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem os escudeiros, que são garotos dos 8 aos 11 anos de idade, que trabalham nessa litúrgica, né, ali do Rei Arthur em si, e se reúnem ali onde a gente chama de castelo. Segue a mesma forma, né, de patrocínio da Demolay. É em uma loja maçônica que eles se reúnem, porém os ensinamentos de uma forma mais lúdica, mais didática, até pela faixa etária deles, né? Então, por eles ir de 11 anos, dos 8 até os 11, ali eles já conseguem estar ingressando, né, na Demolay, que o inicial é os 12 anos de idade. Né? Assim, não é uma garantia que se vá, logicamente, que vai depender, né, se o garoto quer, se os pais também estão de acordo, mas raramente, eu pelo menos não conheço nenhum caso que venha a ter essa desistência, muito pelo contrário, né? Os meninos viram e mexem e falam, nossa tio, eu não vejo a hora de ter a capinha, não vejo a hora da capinha, é aquela loucura com a capinha. Então, nesse sentido, eles querem sempre estar prosseguindo. Pegando esse gancho, irmão, a gente também, após a Demolay, a gente também tem a Ordem da Cavalaria. Ordem da Cavalaria. O que seria a Ordem da Cavalaria? A partir dos 16 anos, o Demolay ele pode estar ingressando, assim como o nosso mestre conselheiro também ingressou, na Ordem da Cavalaria, né? Que a gente chama de Ordem da Cavalaria, mas é a Ordem Sagrada dos companheiros de Jacques Demolay. Né? Mas para abreviar ali, fica... Paralela também Paralela à Demolay. Ah, que Paralela. interessante. Por São Paulo hoje é a maior jurisdição da Demolay. É onde que se tem mais capítulos e mais Demolays ativos. Então, dentro disso, a Demolay ela vem crescendo e expandindo de uma maneira magnífica. Tanto nessas paras Demolays, dos pequenininhos, né, que é o castelo, quanto dos mais maduros, vamos colocar assim, né, que é a Ordem da Cavalaria. Nessa quesito da Ordem da Cavalaria também foi criada por Frank Charmant. Foi criada por Frank Charmant no período com o Ituito, melhor dizendo, que na época os Demolays iam para a guerra e voltavam. E você nunca vai para uma guerra e volta da mesma forma. Não é o mesmo homem. Então era um intuito ali, mais de se ter uma reunião, se ter um aprendizado, um desabafo. Como no Brasil funciona de outra maneira. No Brasil se tem um elo histórico que se conta a origem da cavalaria, se conta o porquê que se deu essa continuidade. Então a gente tem um elo histórico e o elo filosófico. É muito bacana que a gente começa ali a estar, além de já ter sido moldado, mas moldado como jovem na Ordem Demolay, ali a gente já consegue estar adentrando numa filosofia mais estoica, vamos dizer, nesse quesito. Uma filosofia medieval e estoica, que é o que a gente Interessante.
necessita, né? Pra gente estar enfrentando aí as adversidades do dia a dia. E explica aí para quem não conhece lá, porque vai perguntar as mesmas coisas que perguntam na maçonaria. Ah, você tem que abrir mão da religião. Ah, se você for tal religião pode, se for outra não pode. Fala um pouquinho para A ele. Ordem da Cavalaria, assim como a Demolê, assim como os escudeiros, o que acontece? Ela não é a política, então a gente não está preocupado com a questão política, a gente também não está preocupado também com a sua questão religiosa. Assim como a continuação, você precisa de acreditar em algo superior, independente da sua crença ou da sua visão política. A gente precisa de acreditar nesse ser superior para a gente dar continuidade, né, nos trabalhos que são feitos. Para ter sentido, senão fica meio sem sentido o ensinamento exatamente. filosófico. Legal. Muito bacana. E o apoio da família, como que é? As mães, fico pensando também, acompanha todas as sessões, como que é? De primeira, né, com quem não é iniciado, o garoto que não é iniciado, ele fala pra mãe que tem um interesse ali na ordem, a mãe já fala, nossa, que coisa é essa? Capa, velas, né? Já estranha tudo. Mas depois que entra, né, depois que aprecia a nossa cerimônia do Dia das Mães, que até o Léo foi, vê que não é isso, né? O que a gente pratica na cerimônia é quase a mesma coisa que a gente pratica numa reunião fechada, né? Então, falando assim da parte... Fora que eu acredito que tem uma mudança em casa, né? O Sim, garoto com tem uma certeza. mudança em casa e os pais devem gostar, né? Não, com certeza. Deve não, vão gostar. Nós já recebemos várias, né, Elogios. elogios, vários meninos falando, nossa, minha mãe adorou quando eu entrei pra Ordem Demolei, e agora eu tô ajudando mais em casa, né, por conta do amor filial, né, agora eu tô indo mais pra igreja, ou sei lá, qualquer lugar que a pessoa for fazer sua crença, tô indo mais pra igreja, enfim, tô sendo mais cortês, mais companheiro, então as mães vê, assim, uma diferença inimaginável, né. E o apoio dos pais é indispensável também, né? Porque eu acho que um pai não vai deixar o seu filho menor de idade num lugar onde ele não conhece, um lugar desconhecido, né? Então, o apoio dos pais, caso tiver os dois, né? É mais que desejável. E nesse caso é interessante dizer também que a gente também tem um clube de mães. O que é isso, clube de mães? Não necessariamente precisa ser, né, como a gente trata, cunhadas, né? Pode ser a avó, uma sogra, namorada, um amigo, vizinho, grupo de mães e amigos. O que eles fazem? Ali naquele trabalho, eles fazem pra gente, ajudam a gente com as refeições, com o cuidado, com o zelo dos meninos e também participam, né? Não de forma direta das reuniões fechadas, mas sim de forma, né, afetuosa ali, né? Quem que não gosta de sair, tá, né? Aquele bolinho, e dando um apoio, né? E tanto um apoio. Legal. Nessa questão dessa diferença, a gente tem até no capítulo muitos meninos ali que entraram ali com autismo. A gente também tem a questão da diversidade também do capítulo, né? A gente tem o primeiro conselheiro, que é o Abou? Isso. O primeiro conselheiro, Gabriel Abou, né? Ele tem a questão ele é cadeirante e isso não impede nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é um menino fera, entende muito bem de ritualística, entende muito bem de litúrgica e dá voando, né? Inclusive no dia que eu estive presente, ele estava lá das velas e excelente. Você A viu apresentação dele ali fantástica. Inclusive deixar os parabéns a ele também por aquela sessão realizada. Muito bom. Mas é muito bacana o que a gente vê vocês realizando aquela ritualística e tal. E eu soube que tem uma disputa entre os capítulos, quem faz melhor, é verdade? Como é que é? Conta pra gente. Existe as campanhas em nível nacional, né? Que a gente pode citar aí o CNE, que é a campanha de incentivo nacional à excelência, que propõe, né, vários dias obrigatórios para você fazer ou atividades específicas, que no final, completando todas, você ganha a barra de mérito, né? O prêmio, a honraria. Nós temos nível estadual também, que temos aí o iniciático de ouro, né? Então, tudo tem aquela disputa saudável, né? Eu acredito que essa disputa saudável até fortalece, né? Porque um quer ser melhor que o outro, Sem é um melhor. dúvida, fortalece. É assim como o esporte. O esporte é feito para, né? Sim, exato. Então a gente tem também, às vezes, em nível capitular mesmo, né? Que nem o meu tio citou, o tio Guerra. Recentemente, não tão recente, mas recentemente, nós tivemos o Torta na Cara, né? Onde foi feito
muitas perguntas, né, sobre a Quiz. ordem e Jacques Demolay, e se errar, se toma uma tortada. Podia os fazer um meninos- programa aqui, já. E teve relatos que meninos aprenderam mais com tortada na cara do que aprendendo de forma teórica. Então acredito que essa disputa saudável misturado com o aprendizado, então, perfeito. Né? É uma Mas, aprendizado perfeito. mas existe um campeonato, assim, Existe. né? Mas fala um pouquinho desse campeonato. Existe o... Como é que vai se classificar? Porque devem ter muitos capítulos. Sim, Sabe mais ou menos quanto tem no Brasil? Tem mais de 100. Mais de 100. Então, não é os 100 Tem se mais de 100. apresentando. Tem Não. uma peneira antes. Tem uma peneira. É assim, existe o desafio ritualístico capitular, né? Então, se eu não me engano, é a nível nacional também. Então, por exemplo, o Supremo Conselho, né? A jurisdição nacional, eles propõem um desafio para fazer. Por exemplo, eu ia participar, mas acabou não dando para eu participar. Que seria, primeiro, teria que fazer um vídeo sobre a criação do Frank, né? A criação da Ordem Demolay, tipo o Frank Sherman-Lynch. Aí o vídeo mais criativo ia passar de fase. Então é mais nessa Entendi. parte. Entendi. Mas, tipo, eles pedem para os capítulos mandar o material, que ali eles divulgam, né? Provavelmente tem uma votação, e eles vão fazendo a peneira até chegar na final, né? Aí tem a final, aí os dois disputam, não pessoalmente, né? Mas também por materiais, assim. Por Bacana. vídeos ou atividades. Mas então não tem assim uma apresentação ritualística que um faz, aí recebe uma nota e outro Tem faz? também, tem no CEOD. Então, eu já vi o pessoal falando disso e disse que É legal, é muito legal. a rapaziada fica doida, treina pra caramba, é tipo Treina. jogo de futebol, cara. É que tem torcida também, né? Eu lancei você não dera pra entrar de cabeça e tal. De todas. Não, de todas. Por exemplo, nessa questão da campanha, nessa questão dos campeonatos, né? A gente tem o nível nacional, tem o nível capitular e o nível Brasil. Então ali cada um tenta a sua peculiaridade. Por exemplo, tem a caneta de ouro do escrivão. Isso é nível capitular. Qual que é o capítulo, né? Como que funciona? A gente é dividido por regiões, né? Tem a segunda região, a 20ª região e assim sucessivamente. Dentro daquela região vai ter um capítulo que vai conseguir estar se destacando. Um exemplo que eu estou dando da caneta de ouro seria do escrivão. O que ele tem que fazer? Tem que fazer todas as atas, todos os nomes, todos os visitantes, mais ou menos o trabalho que a gente faz ali como secretário. Só que dentro disso ele vai estar enviando, só que tem todo um padrão para se estar se formando, né? Ali, e nisso vai ser julgado. Já no torneio ritualístico, que é o torneio que todo mundo comenta, né? O torneio que todo mundo gosta de ver, esse torneio em si são todos os capítulos, a nível nacional, né, Cláudio? Eu acho que tem um no CEOD, que é o Congresso CEOD. Estadual, e provavelmente deve ter no CENOD. Eu nunca fui, mas provavelmente deve ter. No CEOD, o pessoal antes faz as inscrições no CISDM, para ver qual cargo quer pegar, e lá faz a fala, né, as movimentações, e provavelmente deve ter torcida também, né? Sim, sim. Em Tupã, que foi no CEOD, no ano passado, ali o pessoal é um congresso, né? Congresso Estadual da Ordem Demolay, CEOD, e dentro disso vai os capítulos que ganharam. Então é muito bacana, você vê todo mundo vibrando, torcido. Vai. E tem o capítulo que é tricampeão. Tem que capítulo legal. que é tricampeão, tem capítulo que vai desde a que caneta legal. de ouro até a ritualística, né? Legal. bacana. E agora outra coisa que eu queria perguntar pra você, que eu vejo muito, eu acompanho vocês pelas redes sociais, né? Porque o pessoal segue, muitos da Ordem Demolay seguem o nosso canal e tal. E aí eu sigo o deles também e fico vendo lá uma disputa saudável, mas bem engraçado, com as filhas de Jó, ou com as meninas do arco-íris. Conta essas coisas. As filhas de Jó e as arco-íris são outras paramaçônicas, né? Então, Que é para meninas, né? Para quem pra não meninas, conhece, pra é deixar claro. para as meninas. A Ordem Demolay é só para os meninos, só entra menino. E tem as filhas de Jó e Garotas do Arco-Íris. Tem mais algumas, sabe dizer? Não me Acho lembro que não agora tem. de menina. Que é para as meninas, né? Que é Isso. mais ou menos, assim, outros temas e tal, Sim, mas sim. é Tem o infantil trabalho... também, tem abelhinhas, Tem né? as Abelhinhas, Tem as é. abelhinhas também. Então, e aí parece ter uma disputa. As filhas Meu de Deus Jó... do céu, você já abrindo, você também não se aguenta, né? Tem, né? Não tem como ter uma disputa assim, porque são instituições diferentes, né? Mas sempre tem, eu consigo mais gente aqui na minha reunião, né? Então tem, né, que lá no caso das arco-íris é ilustre, né? No nosso caso é o mestre conselheiro. Às vezes
Tanto nessa dupla, nós podemos fazer também trabalhos sociais juntos, né? Não fica só na disputa. Que nem nós tivemos não lembro que mês que foi a Páscoa. Se não me engano, foi em abril. Que nós se juntamos com a Assembleia Arte e Mortalidade, né? Que normalmente a gente tem mais Que é do arco-íris. Isso, tem mais proximidade, né? E então a gente conseguiu a arrecadação de ovos de Páscoa, a gente foi entregar ali em abrigos, né? Então a gente passou um dia lá com eles, a gente brincou com eles. E no final teve a parte boa, né? Que é a parte de comer, os chocolates. Então dá pra fazer bastante coisa assim com outras paramaçônicas, né? Mas tem uma disputinha, então, mesmo. É engraçado, né? Sempre tem, né? Excelente. Caminhando mais pro final, tem aquela história que você comentou, Guerra, comigo, lá na sessão de um jovem também que chegou para te agradecer, na verdade, na função de direcionamento, que ele chegou, ele passou em uma faculdade. Conta essa história para nós. Sim, teve momentos, né, de adversidades da vida em si. Ele sugeriu, né, tava algumas questões aí financeiras, e dentro disso, ele, tio, eu precisava, como é que eu não tenho a questão ali, né, o dinheiro em si para fazer? Falei, cara, o que eu posso fazer por você, eu adquiri o material para você estudar, e aí é com você, né? Aí vai do seu mérito. Aí dentro disso mesmo, com as adversidades particulares dele, né? Dentro disso ele conseguiu estar adentrando e falou, tio, eu consegui, né? Por causa de você. Eu falei, não, primeiramente você conseguiu por causa da meritocracia. Em segundo, por causa dos ensinamentos que você colocou em prática, né? E eu só entrei com a parte fácil. Quem ralou aí para conseguir foi você. Daí a gente tem bastante exemplos no capítulo sobre isso, né? A gente tem o Arthur Martinez, né? Que é o garoto que a gente tinha comentado, ele é autista e isso não impediu ele estar indo representar o Brasil aí fora aí no campeonato de física, quanto tantos outros também, né? Não só representou o Brasil lá fora no campeonato de física, como ganhou também o campeonato de física, isso nível mundial. A gente tem outros também, tem o Felipe Magalhães também, que ele é sargento, né? Oficial do Exército. Oficial da reserva do Exército. Conseguiu entrar também, que era algo que ele almejava, né? Então a gente consegue ver assim, a gente consegue ter essa sensação de trabalho bem feito, né? A gente consegue ver jovens sendo moldados e indo na contramão do mundo, né? É o que eu sempre falo, a gente não é uma fábrica a gente é uma fábrica de santos, não é isso. A gente entende que jovem é jovem, mas a gente está ali para a gente estar orientando e vendo a evolução deles. Tem um certo período para a gente que a gente faz, né? A gente faz essa promessa da gente ser construtores sociais. E eu entendo que a maior construção social, a base, o alicerce ali, ou a pedra angular, seria exatamente nós investimos nosso tempo, né? Não só a questão monetária, mas investir o nosso tempo nos jovens para a gente estar tendo colunas fortes aí, né? Para a gente estar erguendo bons tempos para a nossa sociedade e para o nosso país. Não só para o nosso país, mas por se tratar de uma ordem internacional para o mundo todo, como tem sido feito. Excelente. E a pergunta que eu ia fazer final também era justamente qual é a importância da Ordem Demolay na sua vida. Jonathan, qual a importância da Ordem Demolay na sua vida também, Cláudio? Posso começar? Pode. Fala com essa câmera aqui que é a sua, ó, essa aqui em cima de mim, ó. Cara, eu sinceramente não tenho palavras para descrever o quanto a Ordem Demolay foi benéfica para mim, para o meu círculo de amigos também, para minha família. Porque lá, cara, você tá com várias pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Eles têm os mesmos ideais. Então, se você se junta com 5 pessoas idiotas, você acaba se tornando a sexta, né? Então, se você acaba se juntando com 5 pessoas inteligentes, né, que pensam no futuro, que pensam no bem do seu país, você acaba se tornando a sexta. Então, a importância da Ordem Demolay para minha vida é imensa, né? Eu, assim, subi muitos degraus na minha vida. Tanto pessoal, né? Porque lá a gente trabalha muito a oratória, né? Fazendo cerimônia pública, se apresentando em loja também. A gente também consegue trabalhar a parte do civismo, né? Da responsabilidade social, com trabalhos sociais, com visitações em asilos. Então, acho que, resumindo assim, a importância da ordem é imensa. Mas, antes da sua vez, uma pergunta para você agora. Lá na Ordem Demolay eles ensinam a fazer o nó da gravata?
Ensina. Ensina, porque na maçonaria não ensina. E aí, cara, é uma dificuldade para os caras colocar a gravata, entendeu? Olha aí que legal. Entrando na ordem de Molay, você aprende a fazer o nó da gravata. Aí precisa, tinha um irmão, tem irmãos na maçonaria, precisava fazer um curso lá. Fala você. Eu sou um desses aí, irmão. Não pode ver por aqui, que não tá legal. Pegar também é complicado. Para mim, a Ordem de Molay tem sido um divisor de águas desde o momento o qual meu filho adentrou a ordem. O meu filho era um menino bem tímido, ele tinha um pouquinho de fobia social, vamos dizer assim, sempre foi menino estudioso, nunca deu novidade nessa questão intelectual, mas na questão da comunicação em si, né, era um pouco, para não dizer muito, né, tímido. Ele acabava... Ficando deslocado, né? não se sentia ali agrupado ali, pertencente a algo. A partir do momento que ele entrou na Ordem de Molay, isso quando ele tinha os seus 14, 15 anos, e ainda está lá, né, no capítulo, aí ele começou a entender que cada pessoa é um universo diferente, vamos colocar assim, mas dentro desses universos, todos têm o que somar na vida de todos. Então, de repente, ele falava, pô, pai, eu queria, cara, ajudar tal coisa, tal instituição, ou, sei lá, queria ser mais útil para a sociedade, mas só eu vou poder fazer. Mas vou poder fazer, sei lá, né, pai, doar um cobertor, doar um sangue, no máximo. Aí eu falei, pô, pera lá, né? Agora é o momento de eu estar apresentando ele aqui para demoler. Desde então, tanto a oratória, a forma que ele está desinibido, né? Você conheceu, né, Léo? O Pedro? Conheci. Você vê que Fala até demais. fala pra caramba, fala até mais que eu, E pelo fala amor de Deus. muito bem, muito maçom ainda. E você impressionante. vê assim a transformação nele. E automaticamente a transformação dele vai ao entorno dos que estão próximos. Então, ver a minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela tinha problema de ansiedade, muito preocupada com o que estaria para vir ainda, né? Meu filho falava, mãe, primeiro o presente. Depois a gente se preocupa com o futuro. Se a gente se preocupar só com o futuro, a gente não vive o presente. E isso é uma frase que ele falou e eu levo para mim isso. Ele fala, por isso que se chama presente, mãe. É um presente que Deus está dando pra gente. Então vamos aproveitar, vamos valorizar as pequenas coisas da vida. E isso, você vê um garoto com 14 anos falando isso pra gente, é algo que realmente toca o coração e toca muito. Porque a gente consegue ver não só ele, mas outros também, evoluindo e evoluindo muito em diversos aspectos. Então, assim, em resumo, a Ordem de Molay para mim ela tem sido um divisor de águas. Eu espero conseguir fazer isso nas próximas gerações que vêm. Espero continuar orientando os meninos da melhor maneira possível. Logicamente, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua limitação, assim como todos nós. A gente não procura garotos perfeitos. Não é isso, é uma ordem de aperfeiçoamento, não de pessoas perfeitas, até mesmo que senão não teria ninguém lá, né? A gente procura fazer essa diferença social, e essa diferença, ela não tem preço, porque o que se tem preço, a gente compra. Se tem valor, a gente conquista. E eu vejo a evolução do meu filho e de outros mais no capítulo, com diversas situações e diversos particulares, evoluindo, podendo chegar para você e falar, poxa, ó, tio, passei na faculdade, pô. Tio, consegui aqui, ó, tô montando meu negócio. Pô, tio, ó, tô pensando aqui em entrar para a escola de oficiais. O que o senhor acha? Eu falei, pô, eu não tenho que achar nada, cara. Se é o seu sonho, vai para cima. Isso é uma coisa reconfortante. Isso é um amor que ele se renova a cada garoto que a gente vê evoluindo. Cada passo dado ali pra gente, a gente fica na expectativa, a gente tem que ficar nos bastidores, né? Pode pegar a mão do garoto e pôr ele no colo, levar, mas cada passo de evolução deles, para mim é um pouco mais do entender ali o que se é ser de fato ali um construtor social. Excelente. Parabéns pelo Excelente. trabalho. Nós Parabéns. tivemos há pouco tempo não, né? Mas na outra gestão do ano passado, nós tivemos o garoto que eu costumo falar aqui, que ele se chama Gustavo, né? Gustavo, eu esqueci o Gustavo Tosta, se eu não me engano o nome Isso. dele. Ele também é bem novo, né? Deve ter ali em torno de 14, 13 anos. Primeira reunião dele, ele todo tímido, né? Todo baixinho assim.
errando palavra, o que é totalmente normal, né, dentro da ordem, né, nas suas primeiras reuniões. E depois, né, uma reunião depois, que a gente foi fazer uma visita lá na Voluntários da Pátria, ele falando a fala dele assim com total limpidez. Eu achei que ele tinha feito alguma coisa, eu achei que não era ele. Não foi magia, não, né? Porque, cara, esse menino que tava no outro sábado, todo tímido, gaguejando, fazendo movimentações erradas, não pode ser. O menino semana passada ele tava desse jeito, agora já tá assim, falando com total oratória, falando com articulações, né? Desenvolvendo uma articulação. Eu achei que era outra pessoa, né? E a gente pode também falar de outros garotos, né? O Henrique também, né? Que ele é um pouquinho ansioso, né? Vamos falar assim. Mas que ele tá se desenvolvendo bastante também. Então, a gente pode dar inúmeros garotos, né? Entre tantos outros, né? Muitos outros. Eu também era um pouco tímido, né? Não sabia falar muito. Primeira reunião minha, que a gente costuma fazer a cerimônia da luz. Primeira reunião minha de visita em loja, eu dei branco, né, na minha fala. Fiquei parado lá. Aí foi indo. Fiz outra visitação, depois Dia das Mães, Dia dos Pais. E você praticando bastante a oratória, né? Você colocando em prática o que você aprende com os outros irmãos, você com certeza vai evoluindo, né, de certa forma. Então, tem uns irmãos que aprendem muito rápido, né? Seria o caso do Gustavo e do Henrique. E também tem uns irmãos que vai desenvolvendo, assim, eles ficam bons, né? Mas tem uns meninos que se demora um destacam pouco, também. demora um pouco mais. Mas isso para todos, né? Pra cada pessoa é diferente, né? Agora, ele tinha falado no começo e a gente não deixou se falar. Explica pra gente esse colar aí. Esse colar, a Cruz Pátia. Esse colar aqui, ele é... Olha o close lá, ó, nosso... Ele é um colar que é usado para cada autoridade, né, da Ordem Demolei. Então, se você vê, eu sou o mestre conselheiro, né? Então, uso esse da cor amarela. Tem o mestre conselheiro regional, que cuida da região dos capítulos, usa essa, só que de outra cor, né? A gente tem o oficial executivo, que usa de outra cor também. Então, sempre as autoridades vão estar usando o colar com alusão ao seu cargo, né? Então, mas isso aqui acontece de alguns garotos aumentarem o ego por causa disso. Isso, mas, então, e aí, como é que... Porque isso na maçonaria não acontece, viu? Não acontece essas coisas. Né? Mas como é que faz para segurar? Porque ao mesmo tempo que é um prêmio, que o jovem vê aquilo como um prêmio, ao mesmo tempo isso pode também causar atritos, né? Como é que faz para segurar isso? Ensina a gente, por favor. É bem difícil, na verdade, porque normalmente quando um menino entra na Ordem Demolei, ele não tem muito essa de ego. Mas, claro que em todo lugar existe, né? Mas logo isso é falado com o menino, se a gente percebe que ele tá muito se achando superior aos outros, o que lá é inadmissível, né? Até porque todo mundo tá... Apesar de eu ser o mestre conselheiro, eu tô ali também, né? Eu vim da fileira e depois de acabar a minha gestão eu volto para as fileiras, né? Então a gente tenta dar conselho, né? A gente aconselha, ó, não é porque você tem isso, porque você é melhor, né? Não é porque você tem tal coisa, tal honraria, que você é melhor que os outros, né? Aí o menino acaba ouvindo, falando assim, tá bom, vou dar uma segurada, tal. Legal. Mas explica pra gente, o que tem no colar, qual é o símbolo? Eu tô vendo, é o mapa do Brasil? Aqui é o mapa do Brasil e tem o símbolo da Ordem Demolei aqui. Distintivo da Ordem Demolei. Isso. E aqui em volta tá o nome da federação, né? Supremo Conselho Demolei Brasil. Legal, parabéns. Ô, Voz da Consciência, o pessoal tava com saudade de você aí, tem falado, tem mandado no chat aqui, cadê a voz e tal. Ô, Voz, aqui, gente, hoje tem plateia aqui, não? Então, qual que é a pergunta que a plateia fez aí? Deixa eu passar aqui, então, porque não vai pegar lá a nossa plateia parabenizando aí a desenvoltura da oratória e dizendo que para você continuar com isso, porque é assim que você vai ser. Precisamos dessa formação de líderes para o futuro e parabéns para você. Então foi isso aí. Bom, agora, para a gente ir encerrando, cada um de vocês faz seus comentários, se quiser encerrar de alguma forma, fechar alguma coisa, dá o contato,
como o pessoal, como uma loja maçônica pode entrar em contato para vocês fazerem uma apresentação na loja, como vocês fizeram na nossa, ou se alguém quer, tem algum garoto para indicar como faz, e aí dar suas redes sociais e fazer pode mandar um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa. Um beijo pra minha mãe, provavelmente tá em casa agora, no sabadinho de chuva. Um beijo pros meus irmãos de ordem, do meu capítulo, um beijo pra a ordem em si, né? Pra todos os meus irmãos, pra todos os meus tios, para os tios que me receberam aqui. São de parabéns, aqui eu fui muito bem acolhido, tomei um cafezinho gostoso também. Fui muito bem tratado desde o começo. E pra chamar a gente para visitas, indicação, né? Levando em consideração que o nosso capítulo está situado na zona norte de São Paulo, ali na parte da Lausanne Paulista, Santana, ali pela região. Nós temos um Instagram, que é capítulo Frank Sherman, com 2 N, Land. Ou, se preferir, Cap Frank S. Land. Né? Podem chamar lá que um dos nossos garotos que cuidam do Insta responde. Legal. E da feijoada, tá? Vai ter uma... Ah, legal. Também queria... Ó. Tá, câmera aí. Também queria convidar todos vocês, né? Vocês podem chamar no Instagram que eu falei, que dia 6 de julho nós teremos uma feijoada beneficente para arrecadação de fundos para continuar nossas atividades, né? De benevolência, também com gastos administrativos do capítulo, que vai ser no dia 6 de julho. Vai ser no dia 6 de julho, às 13 horas da tarde, né? E o valor do ingresso tá R$70, feijoada à vontade, bebida à vontade. E onde vai ser? Onde vai ser? Vai ser lá na Amesp, lá no centro de São Paulo. Se vocês pesquisarem aí em Amesp. Bom, lá no Instagram de vocês vão divulgar também. Nós vamos divulgar também. Legal. Eu também queria deixar um presente pra vocês. Oh, que beleza. Olha aí. Opa, no bolso é bom, deve ser dinheiro, Ele tá pegando o bolso, deve ser dinheiro. Não é algo de preço, mas algo de valor, né? Que nem o tio fez a alusão. Seria um pinzinho. Do Sherman. Ai, que legal. Muito obrigado. Oh. Excelente. Dá um close. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Capítulo Frank Sherman Land, número 699. Excelente. Obrigado. E sua vez agora, irmão, ó, lá naquela câmera lá. Faz a sua despedida. Bom, quero agradecer aqui, né, a recepção dos valorosos irmãos. Quero também, né, falar sobre a feijoada, né, ressaltar a feijoada. A feijoada vai ser na Amesp, vai ser dia 6 de julho, primeiro domingo, né, às 13 horas. Qual que é o intuito do recolhimento do valor da feijoada, da arrecadação? Obrigado, irmão. Da arrecadação da feijoada. Assim como dito pelo nosso mestre conselheiro, nós precisamos de continuar nossos trabalhos filantrópicos, de benevolência, de caridade e também cuidar das funções administrativas do capítulo. Para isso, a gente entende que, além dessa questão burocrática, seria de bom grado a gente entrelaçar laços ainda, né, com os nossos familiares, com amigos, e até mesmo conhecer um pouco, né, e desmistificar essa questão da Ordem Demolei e da maçonaria, né? Nós não temos segredos e não temos nada que não venha a ser dito, né, e que venha a ser construtivo para a sociedade e para aqueles que estão em volta dela. Então fica o convite aqui para vocês que quiserem estar recebendo ou indicando algum garoto, relembrando, de 12 a 21 anos de idade. Não precisa se ter um vínculo com maçonaria ou algo do gênero, desde que o garoto tenha uma reputação, que a reputação esteja correta. Dentro disso, vocês entrando em contato com o capítulo, com o Instagram do capítulo, está citado pelo mestre conselheiro, nós conseguiremos entrar em contato com vocês e estar fazendo a sindicância e os próximos passos. Para quem não conseguir achar o contato em si, o Instagram do capítulo, também é possível se preencher uma ficha pelo site da Demolê São Paulo, ou pelo Instagram da Demolê São Paulo, e eles também vão estar orientando também, dirigindo, né, a um capítulo próximo, e também estar passando passo a passo para futura ou provável iniciação, tá bom? Queria mandar um abraço pro meu filho também, o Pedro,
Que bom, filho. Que, né? Saudade de você. Daqui a pouco tô em casa, viu? E manda um todos abraço meus pros irmãos irmãos da sua loja, senão eles vão ficar com o Também, ciúme. é verdade. O pessoal é ciumento lá. Quero mandar um abraço também pros meus queridos irmãos da 14 de julho. Sem vocês, sem a ajuda de vocês também, não seria possível. A gente tá caminhando no capítulo. A gente está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer, e não só fazer por fazer, mas fazer com o coração, tá bom? Um abraço e um beijo para todos vocês. Novamente, né? Mandar para a cunhada também, Não que pode senão o esquecer. bicho pega, né? Mandar um beijo para você também, amor. Um beijo para você, Ellen. E um excelente dia das mães a todos, tá bom? O pessoal lá da 14 de julho também quero mandar um grande abraço para os irmãos. A loja centenária, muito importante do Rito Moderno, está se reunindo às terças-feiras, não é isso, irmão? Isso, toda terça-feira na rua... Sabe o endereço lá? Sim. Toda terça-feira às 20 horas, na rua Professor José Lantufo, número 138, Parque Vila Sônia. Quem quiser ir lá conhecer, né, um pouquinho do Rito Moderno. A loja tem um contato de Instagram também? Alguma coisa assim, não? Tem, é só colocar 14 de julho. 14 de julho. Ah, ó. Tá bom, depois a gente vai colocar na descrição aí o Instagram de todo mundo. Beleza? E aí, Jean, gostou de hoje? É bom demais. Excelente, Não, e depois né? que a gente vê os meninos fazendo... Acho que toda uma tinha que ir lá Na estagiar. verdade, tinha que começar de novo lá, Exatamente, entendeu? exatamente. Devia ser o 4º grau, porque pra aprender um pouquinho. Mas é muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns. E, galera, muito obrigado. Vamos ali, naquela câmera ali, voz. Isso. Galera, obrigado por mais esses minutinhos da sua atenção. Lembra de deixar aquele like, certo? Dá voadora no like, Eles porrada sabem. no Lembra dedão. como faz aí, Jean. É, Lembra como então, ó, faz. um like, e se inscrever e ativar o sininho. É muito fácil. E aí manda uma mensagem legal pra gente ganhar relevância aqui nas ondas da internet. A gente precisa que você se comunique conosco. Então manda aí nos comentários, faz um comentário maneiro, fala bem dos meninos, fala se você é um Demolei, fala do seu capítulo, e aí a galera vai conhecer mais. E pra quem chegou até o final, a palavra... Qual que vai ser a palavra misteriosa? Vamos ver com a voz. Demolei é a palavra misteriosa de hoje. Demolei é tudo junto, tá? Porque apesar do... O Jacques Demolei é separado, mas a Ordem Demolei é tudo junto o nome, né? Demolei, com Y. Bom, tá aí. É só vocês copiarem, tá, gente? Tá aqui Fica na a tela. dica. É só copiar. Demolei. Aí manda pra gente e a galera vai... como é que é o nome do cara que fica cuidando do YouTube? Chama... O algoritmo vai entender que você gostou do nosso episódio e vai sentar o pau, beleza? E pra finalizar, né? Vamos fazer agora pra gente se despedir aqui na câmera do meio aqui, ó. Obrigado, galera, por esses minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!